exercício 6, né, mostrar aqui a ideia dele. Ele é bem simples, o cálculo não tem muito segredo não, que ele vai partir do princípio das trocas de calor. Então nós temos o seguinte, nós temos um corpo de massa M, que está a 270 graus Celsius, ou seja, a temperatura inicial dele 270, é colocado em um recipiente onde existe idêntica massa de água a 50 graus. Então nós vamos colocar essa massa M, que a gente não sabe a quantidade, com essa temperatura, ou seja, bem quente, num recipiente onde já existe água lá dentro, com a mesma quantidade de massa M, nós não sabemos quanto, a 50 graus. Então o exercício fala que nós temos uma temperatura de equilíbrio térmico igual a 70 graus, ou seja, nós vamos misturar essas duas substâncias, uma 270 e a outra 50, e após a mistura o equilíbrio térmico será de 70 graus. Admitindo-se que somente houve troca de calor entre o corpo e a água, o calor específico do corpo vai ser quanto? Então o exercício quer saber, na verdade, quanto que vai ser o calor específico desse corpo, o Czinho. Então aqui eu montei essa tabela para facilitar na coleta de dados aqui. E aí nós temos o que? As duas substâncias, as massas, calor específico, temperatura inicial, temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio térmico. Então, na verdade, vai ficar assim, basicamente. Nós temos a substância que não foi falado, só tem massa M, eu vou chamar de substância Z. A massa dela é M, calor específico eu não sei, a temperatura inicial 270 graus e a temperatura final é a temperatura de equilíbrio, que é a mesma para as duas substâncias, então será 70 graus. Aqui eu tenho água, aqui eu tenho uma massa desconhecida também, que é M, e o calor específico da água é o mais simples de lembrar, que é 1. Então a temperatura inicial aqui da água foi falado que é 50 graus. Então 50 graus aqui. E a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, nós temos então 70 graus, que é a mesma para as duas substâncias, certo? Então, na verdade, ilustrando, seria mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui a primeira substância, né, que eu vou chamar de substância Z. Nós temos a segunda substância, que aqui é a água. E aí, o que está acontecendo? O que aconteceu foi o seguinte, nós pegamos essas duas substâncias e misturamos num recipiente, certo? Onde? Né? Pegamos aqui as duas e colocamos no recipiente. Só para ilustrar melhor aqui. Então é mais ou menos isso que aconteceu. As duas substâncias estavam com temperaturas diferentes. Então aqui essa substância estava com uma temperatura inicial de 270 graus. Essa aqui, que é a água, estava com a temperatura inicial de 50 graus. E eu quero obter, após essa mistura aqui dentro, da substância Z mais a água, eu preciso obter após essa mistura 70 graus, certo? 70 graus Celsius, que aí eu vou estar atingindo o equilíbrio térmico, certo? Mais ou menos isso aqui que será a nossa ideia. Bem, então como vai ficar? Como se trata de um exercício de trocas de calor, porque eu estou pegando duas substâncias e misturando e obtendo o equilíbrio térmico, então eu vou usar a formulazinha do princípio das trocas de calor. Isso eu já havia usado aqui no exercício anterior aqui, que eu vou só copiar e colar para fazer mais rápido. Então, a ideia é essa aqui, né? No caso aqui, eu tenho minha substância Z,
e aqui eu tenho água. Então quer dizer que a quantidade de calor, né, gerada pela água mais a quantidade de calor da substância Z se anulam, né, nesse equilíbrio térmico. Beleza. Então como vai ficar isso aqui? Então vai ficar da seguinte forma. Então vamos lá. Bom, então o Q da substância Z, né, como tudo aqui é calor específico, então vai ser massa de Z vezes o calor específico da substância Z vezes a temperatura final da substância Z menos a temperatura inicial da substância Z, mais a massa da água vezes o calor específico da água vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, igual a zero. Daqui nós temos o seguinte, que a massa da substância Z é M. Então vai ficar Mzinho vezes o calor específico da substância Z é o que eu quero descobrir, que eu não sei quanto é. Então vai ficar C vezes a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, então é 70, menos a temperatura inicial, que é 270, mais a massa da água, que eu não sei, então é M, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a temperatura final, que é 70 de equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial da água, 50 graus, igual a zero. O que nós obtemos daqui? Nós obtemos o seguinte, que nós podemos fazer o seguinte aqui, resolver os parênteses. Então vai ficar massa vezes calor específico vezes 70 menos 270 vai dar menos 200, né? Mais M vezes 1, M. E aqui vai ficar 20, igual a zero. O que nós temos daqui? Veja que nós temos duas variáveis, nós temos o M e o C. Só que o M a gente não precisa determinar, porque vocês vão ver que ele vai cancelar agora. Porque quando eu pegar essa parcela e trazer para o segundo membro, eu vou poder cancelar os dois valores de M. Então nós podemos fazer isso agora. Veja só, M vezes C vezes menos 200 vai ficar menos 200 MC. Né? E aí, pegando esse 200 aqui, esse 20M aqui, levando para o segundo membro, isso aqui vai ficar igual a menos 20M. Né? Agora o que dá para fazer aqui? O M eu posso cancelar, né, com M, pois eu tenho todas as parcelas multiplicando, certo? Tenho todas as parcelas multiplicando dos dois lados da igualdade, eu tenho a mesma variável, então eu posso fazer isso. Então aqui vai ficar menos 200, C igual a menos 20. Mas daqui então nós podemos concluir o quê? Que C vai ser igual a 20 dividido por 200. Né? Já multiplicando por menos 1 ali dos dois lados e tal. Então eu vou ter 20 dividido por 200. Mas isso aqui é a mesma coisa de 0,1. Né? 0,1 calorias por gramas vezes graus. Então tá aí o calor específico pedido, que é o que nós queríamos. Olhando nas opções, nossa resposta aqui deu 0,1. Olhando nas opções, eu tenho 001
0,03, 0,05, 0,2 e 0,1, que é a mesma coisa de 0,10. Então, fechou. Tá aí o resultado.